O Caibalion, capítulo 13. O gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion. O sétimo grande princípio hermético, o princípio de gênero, contém a verdade de que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e ativos em todas as fases dos fenômenos e em todos os planos da vida. Neste ponto, julgamos conveniente chamar vossa atenção para o fato de que o gênero, em seu sentido hermético, e o sexo, no uso corrente do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero deriva da raiz latina que significa gerar, criar, produzir. Uma breve consideração irá mostrar que a palavra tem um significado muito mais amplo e geral que o termo sexo, este último referindo-se a distinções físicas entre os seres viventes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em determinado plano do grande plano físico, o plano da vida orgânica. Queremos inscrever essa distinção em vossa mente, porque certos escritores que adquiriram um conhecimento superficial da filosofia hermética procuram identificar esse sétimo princípio hermético com as disparatadas, fantásticas e muitas vezes condenáveis teorias e ensinamentos a respeito do sexo. O ofício do gênero consiste unicamente em criar, produzir, gerar, etc. E suas manifestações são visíveis em todos os planos dos fenômenos. É um tanto difícil dar provas disto em moldes científicos, pela razão de que a ciência ainda não reconheceu a aplicação universal desse princípio. Ainda assim, porém, várias provas têm surgido de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio de gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria como a ciência a conhece atualmente e que, ao idealizarem certas combinações, formam o átomo, que até bem pouco tempo era considerado como definitivo e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma infinidade de corpúsculos, elétrons ou íons. Os diversos nomes são aplicados por diferentes autoridades, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Contudo, faz-se a afirmação concomitamente de que a formação do átomo deve-se realmente ao aglomerado de corpúsculos negativos ao redor de um positivo. Os corpúsculos positivos parecem exercer certa influência sobre os corpúsculos negativos, levando estes últimos a formar certas combinações e, assim, a criar ou gerar um átomo. Isto está em consonância com os mais antigos preceitos herméticos que sempre identificaram o princípio masculino de gênero como polo positivo e o feminino como polo negativo, da eletricidade assim chamada. Agora, uma palavra sobre esse ponto relativo a essa identificação. A mente do público formou uma impressão totalmente equivocada sobre as qualidades do chamado polo negativo da matéria eletrificada ou magnetizada. Os termos positivo e negativo são muito erroneamente aplicados a este fenômeno pela ciência. O termo positivo significa algo real e forte, quando se a compara com uma irrealidade ou fragilidade negativa. Nada está mais longe dos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado ponto negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia. Nada há além de negativo que lhe diga respeito. Em vez de negativo, as maiores autoridades científicas atuais usam cátodo,
do polo catódico procede a imensidade de elétrons ou corpúsculos do mesmo polo, emergem esses maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas nos últimos 10 anos. O polo catódico é a mãe de todos os estranhos fenômenos que tornaram inúteis os velhos livros-texto e que fizeram muitas teorias aceitas ser proscritas ao amontoado de inutilidade dos programas de especulação científica. O cátodo, ou polo negativo, é o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis de matéria até hoje conhecidas pela ciência. Pode ver, assim que estamos certos quando nos recusamos a usar o termo negativo em nossas considerações sobre o assunto, e ao insistirmos na substituição do termo pela palavra feminino, os fatos em causa nos levam a isso, sem levar os preceitos herméticos em consideração. Portanto, usaremos a palavra feminino em lugar de negativo, sempre que nos referimos a esse polo de atividade. Os últimos preceitos científicos nos dizem que os corpúsculos criadores, ou elétrons, são femininos, e a ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa. Nos dizem que são compostos de energia feminina. Nós dizemos que são compostos de energia feminina. Um corpúsculo feminino se desprende de um corpúsculo masculino, ou, mais precisamente, abandona-o e toma uma nova direção, dando início a uma nova carreira. Busca ativamente uma união com o corpúsculo masculino, sendo instado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou energia. Um autor chega mesmo a afirmar que, por sua própria vontade, ele busca imediatamente uma união, etc. Esse desprendimento e essa união formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando o corpúsculo feminino se une com um corpúsculo masculino, tem início a um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sob a influência da energia masculina e giram rapidamente ao redor desta. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Esse novo átomo é realmente composto da união dos elétrons ou corpúsculos masculinos e femininos, mas quando a união se realiza, o átomo torna-se uma coisa separada que tem certas propriedades, mas deixa de manifestar a propriedade da eletricidade livre. O processo de desprendimento ou separação dos elétrons femininos é chamado ionização. Esses elétrons, ou corpúsculos, são os mais ativos trabalhadores no campo da natureza. Provenientes de suas uniões ou combinações, manifestam-se os diversos fenômenos de luz, calor, eletricidade, magnetismo, atração, repulsão, afinidade química e seu contrário, e todos os outros fenômenos da natureza semelhante. E tudo isso provém da operação do princípio de gênero no plano da energia. O papel do princípio masculino parece ser o de dirigir uma certa energia inerente para o princípio feminino e, assim, pôr em atividade os processos criativos. O princípio feminino, porém, é sempre o último que realiza o trabalho ativo criador. E isso é assim em todos os planos. E, no entanto, cada princípio é incapaz de criar sem a energia do outro. Em algumas formas de vida, os dois princípios são combinados em um só organismo. Por essa razão, tudo no mundo orgânico manifesta os dois gêneros. O masculino está sempre presente na forma feminina e o feminino na forma masculina. Os preceitos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios do gênero na produção e manifestação de diferentes formas de energia, etc. Mas não nos parece apropriado entrar em detalhes a esse respeito, porque somos incapazes de confirmar essas verdades com provas científicas, pela razão de que a ciência ainda não fez progressos suficientes nesse campo. Contudo, o exemplo que demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos
mostrará ao leitor que a ciência está no caminho certo e também poderia lhe dar uma ideia geral dos princípios subjacentes. Alguns dos renomados pesquisadores científicos anunciaram sua opinião de que, na formação dos cristais, seria necessário encontrar alguma coisa correspondente à atividade sexual. Outro indício revelador da direção em que estão soprando os ventos da ciência. E cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético do gênero. Logo, se perceberá que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou da força. Hoje, a eletricidade é geralmente considerada como alguma coisa em que todas as outras formas de energia parecem fundir-se e dissolver-se. A teoria elétrica do universo é a doutrina científica mais avançada e vem crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. E assim segue-se que, se pudermos descobrir nos fenômenos da eletricidade, inclusive na fonte mesma de suas manifestações, uma clara e inequívoca evidência da presença do gênero e suas atividades, estaremos no caminho certo ao levar o leitor a crer que a ciência finalmente apresentou provas da existência em todos os fenômenos universais desse grande princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário ocupar nosso tempo com os fenômenos bem conhecidos da atração e repulsão, dos átomos, a afinidade química, os amores e ódios, das partículas atômicas, a atração e coesão entre as moléculas de matéria. Esses fatos são demasiado conhecidos para necessitar que façamos comentários mais profundos sobre eles. Porém, o leitor já pensou alguma vez que todas essas coisas são manifestações do princípio de gênero? Não terá percebido que os fenômenos estão em plena sintonia com os dos corpúsculos ou elétrons? E, mais que isso, terá deixado de notar a racionalidade dos preceitos herméticos que afirmam que a própria lei da gravitação, essa estranha atração, devido à qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem uns aos outros, é também outra manifestação do princípio de gênero, que opera no sentido de atrair a energia masculina para a energia feminina e vice-versa. Por ora, não temos provas científicas a oferecer sobre o assunto, mas examinemos os fenômenos à luz dos preceitos herméticos sobre ele, pois esse exame talvez nos faça encontrar uma melhor hipótese operacional do que as oferecidas pela ciência física. Submetamos todos os fenômenos físicos à prova e encontraremos o princípio de gênero sempre em evidência. Passemos agora ao estudo da operação do princípio no plano mental. Muitos fatos interessantes estão à espera de um exame desses.